Os adolescentes também vão se dirigir para o seu local de culto. E eu convido você, que permanece no templo, nós vamos nesse momento voltar os nossos corações e mentes à palavra de Deus, e nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 78. Convido você para que abra a sua Bíblia no Salmo de número 78. Vai ser o texto base da nossa reflexão de hoje. Salmo de número 78. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 8, um salmo importante. E o tema que eu quero trabalhar com vocês hoje é... deixa eu ligar aqui. O poder das histórias que transformam as gerações. O poder das histórias que transformam. Salmo 78, do verso 1 ao verso 8, diz assim: Povo meu, escute a minha instrução. Incline os seus ouvidos às palavras da minha boca. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, coisas que ouvimos e aprendemos e que os nossos pais nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ele estabeleceu um testemunho para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. Ordenou aos nossos antepassados que os ensinassem aos seus filhos para que a geração seguinte os conhecesse e também os filhos que haveriam de nascer e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Assim, eles poriam a confiança em Deus. Não se esqueceriam dos seus feitos e obedeceriam aos seus mandamentos. Não seriam como seus antepassados, geração obstinada e rebelde, povo de coração inconstante, cujo espírito não se manteve fiel a Deus. Senhor, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Ó Deus, precisamos compreender esse texto. Precisamos compreender, ó Deus, a Tua palavra, para que a gente não se perca. Ó Deus, e precisamos contar histórias, para que a gente também seja referencial em nome de Jesus. Amém. A nossa geração, aliás, essa nova geração, talvez que venha, junto com toda essa construção geracional, ela tem algumas características que são muito próprias. Uma delas é a superficialidade. Essa superficialidade, ela é característica dos relacionamentos que a gente cultiva nos dias de hoje. A gente evita se aprofundar nos relacionamentos. A gente gosta de viver em relacionamentos superficiais, porque se a gente se aprofundar também é perigoso, vai que a pessoa nos fere, vai que a gente se sente mal com isso. E a gente vai transferindo as relações, as expectativas, as construções, principalmente as gerações mais novas, vão direcionando isso para as redes sociais, né? Essa apresentação de uma vida que ela é apenas aparente, uma vida sem uma comunicação mais profunda, uma vida mais superficial. E a gente vai sendo caracterizado como uma sociedade adoecida, que tem uma crise de identidade, de valores, uma crise de propósito. E isso a gente não precisa conversar com adolescentes para ver a crise de propósito, a gente conversa com jovens de 20, 30 anos, jovens de 40 hoje, né? Jovens de 40, que têm crise de propósito. Não sabem o que querem, não entendem o propósito de viver, não têm desejo pela vida. E aí, de repente, a gente percebe que a vida está de cabeça para baixo. As pessoas se sentem perdidas, se sentem angustiadas, se sentem solitárias.
E esse texto nos fala sobre a bênção, que é o relacionamento. Esse texto nos fala sobre a bênção de nós resgatarmos o poder das histórias. As histórias que contamos, as histórias que vivemos. As histórias verdadeiras, as histórias que ensinam, as histórias que ensinam, as histórias que curam, as histórias que transformam. Porque somos de uma geração que despreza a memória, principalmente nós que somos brasileiros. O brasileiro, ele não liga muito para a sua história. Talvez se eu falar assim, da onde veio sua família? É descendente do quê? Ah, não sei, tem alguma coisa lá. Da onde você vem? Da onde vem a sua casa, da sua família? A gente tem dificuldade de construir árvore genealógica. A gente tem dificuldade de falar sobre as gerações anteriores. A gente conhece pouca coisa. Quando você olha para a cidade de São Paulo, um dos principais museus que a gente tem em São Paulo está fechado, ficou fechado durante anos. Anos. Agora você vai para a Europa, é museu para todo lado. Você vai para a cidade, para a Itália, para a cidade de Roma. A própria Roma é um museu em céu aberto, cheio de história. Você vai para a França é um museu a céu aberto. Construções antigas, que permanecem e perduram até hoje. Museu para todo lado. Não tem tempo de conhecer tanto museu. Você vai para Portugal é história pura. Construções antigas, não tem aquilo que a gente tem aqui, é antigo, derruba e faz de novo. É assim, é antigo, não, então vamos conhecer a história disso aqui. Vamos manter, vamos preservar essa história. Nós brasileiros jogamos a história no lixo, nós desprezamos a memória e a história das coisas. Nós, como brasileiros, esquecemos as nossas raízes, da onde nós viemos, as histórias que nós trilhamos. Nós brasileiros trocamos, e nós, como povo no geral, não vou nem colocar só como brasileiros, talvez a gente despreze um pouco a memória, né, em detrimento a outros países, mas nós, como povo, nós trocamos a verdade por narrativas, e nunca se falou tanto sobre narrativas. E qual que é a ideia da narrativa? A narrativa é uma proposta paralela para se fazer com que as pessoas acreditem numa realidade que não existiu. Então vamos contar a narrativa para as pessoas acreditarem na narrativa e não na história. A narrativa é uma história paralela, que não precisa conter a verdade, mas precisa que as pessoas acreditem nela. E é por isso que a gente cresce cercado por notícias falsas, superficialidade, histórias vazias. A gente nem sabe mais no que acredita. Se houve uma notícia, você não sabe se você acredita nela ou não. Então a gente vai vivendo numa realidade que as histórias estão sendo deixadas de lado. E a gente vai deixando de contar as nossas próprias histórias. E se não contarmos as histórias certas, se não contarmos as nossas boas histórias, a gente vai prejudicando as gerações futuras. E esse texto fala exatamente sobre isso. O salmista, no Salmo 78, quando você lê o Salmo inteiro, você vai ver que o salmista, ele compreende que o povo, ele vive uma vida completamente distante de Deus porque não ouviu as boas histórias. Porque não entendeu quem é esse Deus. E quando você olha para o povo de Israel, quando você olha para o Antigo Testamento, você vai ver que uma das forças do povo antigo era aquilo que a gente chama de tradição oral, aquilo que se passava de um para o outro. Porque o Ronaldo contou para mim que ele deu essa aula hoje no John Knox de manhã. Ele falou um pouco sobre isso, sobre essa tradição oral, que ela sempre foi tão importante nas gerações passadas. Por quê? Porque não tinha esse acesso à informação que a gente tem hoje. Você quer ler um livro, você consegue baixar pela internet, às vezes, esse livro. Você consegue ouvir uma história, você pesquisa ali no YouTube, tem alguém contando essa história.
Mas antigamente não havia um acesso, claro, às peles, às pedras e aos papiros onde as histórias eram escritas. Então, se uma história era escrita, as pessoas tinham que memorizar essa história para depois poder contar. Então, nasce a tradição oral. Tudo que acontece no Antigo Testamento permanece pela tradição oral. São os pais ensinando aos filhos e os filhos ensinando aos seus próprios filhos. As histórias, elas são contadas, as histórias são recontadas. É esse processo, a tradição oral, de transmitir conhecimentos, histórias, leis, genealogias, experiências, ensinamentos de geração a geração, por meio da fala, por meio das histórias que são contadas. Isso acontece de várias formas. Pelas repetições constantes de pais para filhos. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7, fala sobre a importância dos pais falarem das histórias para os seus filhos. Quando você olha também para o Antigo Testamento, você vai ver estruturas que facilitam o decorar. Então, por exemplo, os Salmos. Salmos têm estruturas fáceis para decorar. Então, você tem ali as estrofes, você tem o coro, como se fosse uma canção, mas sendo uma poesia. Depois você tem as músicas que eram cantadas por Israel, e essas músicas também se transformam em salmos. As músicas que eram cantadas, você vai ter, para que as pessoas guardassem a sua história, você vai ter festas e rituais. Então, a festa da Páscoa. O que é a festa da Páscoa, senão uma forma de guardar a história? Você vai ter também os memoriais, as pedras que eram construídas. Diante das circunstâncias se construía um memorial, e ali, quando se olhasse para aquele memorial, se lembraria da história que estava por trás. Ou seja, contar história, passar histórias para gerações posteriores é fundamental. E quando a gente olha para isso, a gente vai ver a importância. Porque tudo aquilo que a gente aprendeu porque as gerações mantiveram as histórias. Por exemplo, só uma curiosidade, quando você olha para o Antigo Testamento, você não tem uma clareza sobre o próprio nome de Deus. O nome de Deus se perde, sabia? O nome de Deus, ele se perde justamente por causa da tradição oral. Porque as pessoas tinham a ideia do nome de Deus, né, o nome de Deus representado pelo tetragrama, YHWH. Só que as vogais, elas são diferentes, né, elas são pontuações bem pequenininhas na língua hebraica. Então, quando eles escreviam no hebraico, essas pontuações foram sendo retiradas, as histórias eram contadas, e de repente, até pelo medo de você tomar o nome do Senhor em vão, então não falavam mais o nome de Deus, o nome que Deus apresentou para o próprio Moisés, não se falava mais. Então, quando voltaram a escrever, ficou só o tetragrama sem as vogais. Então, ninguém sabia qual era o nome de Deus. Porque durante muitas gerações o nome de Deus não foi mais falado. O nome de Deus não foi mais expressado. Por quê? Porque e se a gente tomar o nome do Senhor em vão? E aí, quando eles vão tentar retomar, não sabem quais são as vogais. Se é Yahvé, Yehoa. Então, tem gente que fala de Yehoa, Jeová, né? Javé, Yahvé. E aí, o que eles fazem? Eles trocam por Adonai, que significa Senhor. Então, quando você vai ver toda a tradição do passado, aquilo que foi escrito, o que eles chamavam como o nome de Deus se torna Senhor. Eles substituem por Adonai, que é Senhor. Mas é a tradição oral que mantém toda a história, que anima os corações. E aí o autor do Salmo 78, ele vai escrever, que é Asaf, o autor do Salmo 78, e um dos principais líderes da adoração no templo, ele vai escrever sobre isso, dizendo, olha, nós precisamos retomar as nossas histórias, porque paramos de contar as nossas histórias e os nossos familiares, as próximas gerações estão se perdendo. Moisés, por exemplo, quando ele caminha com o povo no deserto, ele está próximo à terra prometida, ele vai falar para o povo, nós precisamos contar as histórias, porque eles não lembram mais como Deus nos libertou.
Eles vão se afastando com o tempo, porque eles não se lembram daquilo que Deus fez na nossa casa e na nossa família. Então, meu desafio para você é: conte histórias. Porque há um risco de se esquecer as histórias. Se a história morrer, às vezes a fé morre junto. Se a história não for contada, os nossos filhos não saberão que o Deus que está agindo hoje nas nossas vidas é o mesmo Deus que agiu e agia no passado na nossa casa, na nossa família. Histórias devem ser contadas, que é aquilo que a gente chama de testemunho. A gente não pode parar de testemunhar as coisas que Deus faz. Por quê? Por que a gente precisa? 3 verdades sobre o poder das histórias que transformam vidas. A primeira verdade é que as boas histórias inspiram. Contaremos, olha o que o salmista vai dizer: contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez, para que elas possam se inspirar. Nós precisamos contar às gerações vindouras aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus vai fazer. É por isso que é tão importante que a gente ensine os nossos filhos sobre os caminhos do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela inspira, aquilo que Deus fala, as histórias contadas, elas inspiram. Tem um texto muito interessante que está relacionado ao momento que Jesus aparece aos discípulos, aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Texto inspirador. Porque eles estão tristes, e eles falam assim: olha, talvez só você não saiba o que aconteceu, mas o nosso mestre morreu. Ele tinha, ele tinha para todos nós uma esperança, ele tinha para todos nós um futuro, ele prometeu coisas para nós, e ele morreu, ele não existe mais. E aí Jesus vai contando toda a história, desde o Antigo Testamento. Jesus conta assim: vocês não se lembram de tudo aquilo que os profetas disseram? Vocês não se lembram das profecias? Vocês não se lembram daquilo que ele disse? Vocês não se lembram que era necessário que ele morresse, mas depois ele ressuscitaria? Vocês não se lembram disso? Até que eles reconhecem Jesus, então eles vão dizer: não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Quando ele nos contava as histórias, a gente não ficou ali cheio de vida, cheio de expectativas, o nosso coração começou a se inspirar novamente. Se a gente estava sem esperança, de repente uma esperança nova brotou em nossos corações. Porque às vezes a gente precisa voltar a contar histórias para que as outras pessoas voltem a se inspirar. Moisés sabia que o povo precisava mais do que de regras. O povo precisava se lembrar que um dia Deus os conduziu. Em 1990, eu tinha 10 anos. Meu pai fez uma cirurgia. Ele tinha um câncer nas cordas vocais. Os médicos prepararam a gente para a morte dele. Falaram assim: não tem muita expectativa, essa cirurgia é muito difícil, está muito avançado esse câncer, e com certeza ele não vai passar. Então prepara toda a família, prepara os filhos, porque não há esperança. Então nós fomos sendo preparados para a morte do meu pai. Meu pai fez a cirurgia, a igreja orava, irmãos de outras igrejas oravam, a família orava. E Deus fez um milagre, meu pai foi restaurado. Meu pai viveu mais 20 anos, mais uns 21 anos depois da cirurgia. E meu pai, ele era regente de coral. E depois da cirurgia, ele voltou a reger coral. E eu conto para os meus filhos o que Deus fez lá atrás na nossa vida, porque isso tem a ver com a história deles. O Deus que agiu lá atrás é o Deus que age hoje. O Deus que fez milagre na vida da Luciane, né, Lu? Milagre que Deus fez na sua vida. Na história do pastor Reinaldo, na história da família, precisa ser contado. Por quê? Porque se Deus está vivo e os nossos filhos precisam se inspirar nessa fé. Os nossos netos precisam saber que o Deus que agia no passado é o Deus que age hoje e pode fazer muito mais no futuro por todos nós.
Os nossos filhos precisam crescer sabendo das histórias, porque haverá dias ruins, haverá momentos difíceis, mas eles precisam saber quem é esse Deus. O Deus que tirou o povo do Egito, que enviou as 10 pragas, que libertou de uma forma milagrosa o povo de Israel. A gente sabe disso, por quê? Por causa da palavra de Deus, porque alguém se preocupou em escrever histórias. Por que a gente conhece a Bíblia? Porque algumas pessoas se preocuparam em escrever as histórias de tudo aquilo que Deus fez. E essas pessoas inspiram a nossa fé. Irmãos, preste atenção, sem memória nós perdemos a identidade e muitas vezes nós perdemos a fé. Uma geração sem história se perde na cultura, se perde em suas ideologias. Acredita em qualquer coisa. Uma geração sem história, ela está suscetível a qualquer coisa que é dita. É aquele voltar a contar histórias. Quando eu cheguei em Marília em 1992, hoje eu estou contando história, hein? Em 1992 eu cheguei em Marília. E Marília tinha uma característica muito interessante. Porque eu vim de São Paulo, então a gente não tinha essa prática cultural. A gente chegou aqui, tinha os primos do meu pai, e a gente começou a frequentar a casa deles, e toda semana a gente ia na casa deles, e as cadeiras eram colocadas na área, na frente da casa, e a gente ficava batendo papo ali até de madrugada. Vocês vão se lembrar de momentos como esse. E aquelas histórias. E eram muitas histórias. E um tio contando, de caminhoneiro, contando das viagens. E o outro contando das coisas que Deus fez. E o outro contando dos riscos que correu. E a gente ouvia essas histórias e a gente ficava ali, quieto, no meio da roda, como adolescentes, ouvindo, falando, que coisa maravilhosa. Hoje os nossos adolescentes ouvem poucas histórias. E as histórias que ouvem não são dos pais, normalmente que ouvem, viu? Ouvem do YouTube. Estão lá no YouTube ouvindo histórias. Só que assim, não são as boas histórias muitas vezes. Não são as boas histórias. A gente precisa ouvir novamente as boas histórias. Moisés se preocupa em contar as histórias, para que as gerações posteriores não se percam. Jesus conta as histórias para os discípulos em Emaús. Estevão conta uma história antes da sua morte. Os discípulos contam histórias. E nós precisamos contar as histórias que Deus tem realizado na nossa vida. Amém, igreja? Porque a sua história é rica. A sua história é rica. Pais, sentem-se com seus filhos e contem histórias da família, da fé, dos milagres, das lutas vencidas. Líderes, contem as histórias, não só de lamento, não só de dificuldade, mas contem como Deus deu vitória a vocês. Parem de dizer, casamento não dá certo, viu? Chega lá um menino apaixonado, naquele namoro lindo. Aí fala assim, pedi minha namorada em casamento. Ih, agora se preparem. É igual quando você vai ter filho, né? Quando você vai ter filhos, o pessoal fala assim, minha esposa está grávida. Ih, dorme tudo que você puder, hein? Que a hora que nascer não dorme mais. E não dorme mesmo, não tem problema. Mas, comemora antes. Comemora, deixa ele descobrir isso no caminho. Porque é justamente assim. Esse rancor que a gente guarda, essa frustração que a gente tem, que a gente às vezes vai jogando em cima do outro. O pessoal fala assim, nossa, eu estou tão feliz. Mas a vida é sofrimento, hein? Menino tem 13 anos, 12 anos, a menina está lá, 13 aninhos. Ih, mãe, estou apaixonada. Ih, homem não presta, hein? Essa frustração que a gente vai jogando em todo mundo. A gente precisa inspirar. Contar histórias inspiradoras.
Dan Allender, um autor cristão, ele vai dizer: as histórias que contamos se tornam os mapas que os nossos filhos usarão para navegar pela vida. As histórias que nós contamos se tornam os mapas que os nossos filhos usarão para navegar pela vida. Conte histórias em nome de Jesus. Conte as boas histórias. Seu Nelson tem muita história, né, seu Nelson, de milagres. Está me contando agora, antes do culto. Ô, pastor, na nossa cela acontecia tanto milagre. Ô, louvado seja Deus. Conta a história. Inspire. Lembra essa nova geração que se reunir para orar e buscar a Deus, isso aqui gera milagre nas vidas. Segundo lugar, segunda verdade, as boas histórias precisam ser verdadeiras. Por que eu estou dizendo isso? Porque de fato elas acontecem. E principalmente hoje, quando a gente tem uma realidade de história versus narrativa. Nunca se falou tanto em narrativa. Você já ouviu o termo narrativa? O que é a narrativa? Aconteceu uma coisa. O menino caiu. O menino está correndo aqui no corredor, caiu. Aí alguém fala assim, ó, o menino caiu. Aí alguém fala assim, vamos construir uma narrativa. Um menino estava correndo. Seu Nelson colocou o pé ali no... Hoje é o seu Nelson que está ali. O seu Nelson colocou ali o pé no corredor e o menino caiu, viu? Olha, eu não vi direito, mas eu acho que foi o seu Nelson. E aí eu começo a criar uma história paralela sem ter nem certeza de que essa história é realidade. E às vezes eu começo a construir histórias com o objetivo de afastar o acontecimento da verdade. As narrativas, elas servem para isso. Elas servem justamente para ocultar a verdade e levar as pessoas a acreditarem naquilo que você quer que elas acreditem, mesmo que não tenha acontecido. Nós precisamos abraçar as verdades. Nós precisamos deixar as mentiras de lado. Nós precisamos parar de contar as histórias para agradar as pessoas. A gente precisa parar com esse negócio de ficar sustentando uma vida de aparência, para que as pessoas achem que a gente é aquilo que a gente não é. E se tem uma coisa que a gente gosta de sustentar, é uma vida de aparência. Ah, mas o que vão pensar de mim? Se as pessoas souberem daquilo que eu tenho passado, o que elas vão pensar de mim? Vão pensar que você tem dificuldade como qualquer outra pessoa. Porque a gente gosta de contar as histórias de sucesso, mas a gente não gosta de contar quando as coisas não estão bem. Eu estava dizendo esses dias que há muitos anos atrás, aliás, eu estava dizendo isso no culto da manhã, que há muitos anos atrás, eu fui num encontro de pastores lá em Bauru, e a gente está conversando, pastores de várias igrejas, e a discussão era justamente a seguinte: olha, as pessoas acham na nossa igreja que a gente é super-herói, porque as pessoas acreditam, cara, que sempre vai ter um milagre, as pessoas acreditam que se a gente orar vai acontecer alguma coisa, as pessoas todas as vezes que vêm nos procurar, elas acham que a gente vai resolver todos os problemas delas. E eu fiquei ouvindo aquela conversa, está no começo do meu ministério, eu fiquei pensando, eu falei, e essa culpa não é nossa? Eu acho que essa culpa é nossa. E eles ficaram olhando para mim, por que você acha que a culpa é nossa? Eu falei, porque a gente faz isso. A gente sobe no púlpito da igreja e a gente só conta das vitórias que a gente alcança. Então a gente conta das orações que a gente faz e a pessoa foi curada. Eu chego aqui para os irmãos e falo assim, irmãos, essa semana é dia dos namorados, dei flores para minha esposa. Nossa, tratei super bem minha esposa. Eu e minha esposa, ó, que casal maravilhoso que nós somos. Mas eu não conto para vocês os dias que a gente vem brigado para essa igreja que a gente nem se olha. Os dias que a gente briga, e quando a gente briga, o tapa dela vem de cima para baixo, assim, ó. Tchau. Eu olho para cima, assim, ó. Essas coisas que a gente vive, a gente não conta. Eu não chego aqui, irmãos, ó, tô mal com a minha esposa, briguei com ela. Ó, vocês veem que ela nem está aqui hoje, ó. Ela nem está aqui hoje à noite. Deixei ela de castigo. Não, estou brincando, está trabalhando.
Está trabalhando hoje. Mas assim, a gente não conta dessas coisas. Eu não chego para vocês e falo assim, irmãos, você aí com a necessidade, falando assim, ó, depois do culto eu vou pedir para o pastor orar por mim, porque eu estou passando por uma dificuldade muito grande. Mas eu não conto para você das vezes que eu vou orar e as coisas não dão certo. Teve uma semana que eu fiz 3 orações. Uma delas, assim, eu fiz, não tive um retorno, mas as outras 2 eram em hospital, casos graves, e as 2 pessoas morreram. Eu orei por elas e elas morreram. E aí, eu não chego para a igreja e falo assim, essa semana eu orei por 2 pessoas e elas morreram. Se elas fossem curadas, eu contava, entendeu? Aliás, se alguém quiser que eu ore aqui, né, depois do culto, eu estaria à disposição, né? Fiquem à vontade. Algumas irmãs vão trazer o marido para eu orar por eles, né? Ora pelo meu marido aqui, por favor. Mas essa ideia de que, às vezes a gente ora, não acontece nada. Pô, que bom que quando a gente ora tem gente que é curada. Que bom que quando a gente ora tem gente que se sente aliviada. Olha, pastor, depois daquela oração me senti em paz. Mas tem gente que depois da oração vai lá e separa. E a gente não conta isso como se a verdade fosse somente os êxitos que a gente tem na vida. E quais são as verdadeiras histórias? As verdadeiras histórias são aquelas que desnudam a realidade, são aquelas que não nos envergonham, mas nos fazem também mostrar uma realidade de fraqueza, de luta, de dificuldade, mas também de fé. São as histórias que a gente conta para os nossos filhos, dizendo, filho, o pai também teve medo, a mãe também teve medo, filha, vem aqui, também foi difícil para mim, mas quando eu orei, quando eu busquei a Deus, Deus me ajudou, não foi fácil, demorou, mas o Senhor estava comigo, e quando eu percebi que o Senhor estava comigo, eu comecei a vencer. São essas histórias que precisam partir do nosso coração, as histórias verdadeiras, porque se a gente ficar falando para os nossos filhos que a gente só foi bom em tudo, que a gente sempre foi o melhor, que a gente sempre teve êxito em tudo, eles vão achar que eles são terríveis e que eles nunca vão vencer. A gente vai gerando a gente vai criando uma geração de fracassados. Porque eles olham e falam assim, eu nunca vou ser como ele. Eu atendi uma vez, há muitos anos atrás, um filho de um presbítero. O pai dele era um cara maravilhoso, um homem de Deus, um homem excelente, mas a vida desse menino estava quebrada. E ele tinha uma sensação de que ele não valia nada e que ele nunca chegaria aos pés do que o pai dele foi. E eu dizia para ele, o seu pai, ele era tão pecador quanto você. Só que o seu pai aceitou isso. E decidiu servir a Deus do mesmo jeito. Você pode servir a Deus do mesmo jeito. O amor de Deus por você é o mesmo. É tão grande quanto. Às vezes a gente vai se sentindo pequeno, a gente vai se sentindo fracassado diante das realidades, e o que a gente não sabe é que as boas histórias, as histórias verdadeiras, elas permeiam a vida de todos aqueles que vencem. Porque para vencer a gente precisa cair. Para vencer, a gente precisa perder. Ninguém só vence a vida inteira. Aqueles que vencem hoje, eles já perderam e perderam muitas vezes, até aprenderem a vencer. E um dia vão perder de novo. Porque ninguém fica no topo o tempo todo. Olha, vamos olhar para os grandes atletas. Fala um atleta aí, o Helder. De alto nível. Espera aí, João do Pulo, como é que é? Foi João do Pulo que você falou, velho? Qual que você falou? João do Pulo. Mike Tyson, vamos lá, Mike Tyson. Eu não vou sair do João do Pulo, não conheci muito bem o João do Pulo. Mike Tyson. Teve o auge. O Mike Tyson, para chegar no auge, ele perdeu. Lutador de boxe, lembra do Mike Tyson? Aí tem um pessoal falando assim, não, né? Não foi fácil, apanhou, perdeu lutas, até que ele chegou no topo. Mas depois que ele chegou no topo, chegou uma hora que ele começou a perder de novo. E se perdeu, ele perdeu e se perdeu. Porque ninguém fica no topo o tempo todo, e as pessoas precisam saber disso.
As pessoas precisam saber que para chegar onde você chegou, você perdeu e perdeu muito. Você sofreu e sofreu bastante. Seus filhos, quando eles estiverem se relacionando, eles precisam saber que o relacionamento realmente não é simples, mas você conseguiu. Você venceu, você teve êxito, e eles podem ter também. Porque é na força de Deus que a gente consegue triunfar. É na mão de Deus que a gente consegue. Essa é a ideia, porque algumas histórias, irmãos, aqui ó, as palavras têm o poder de construir pontes ou erguer muros. E tem algumas histórias que erguem muros para as próximas gerações. As boas histórias, elas constroem pontes que fazem as gerações futuras chegarem do outro lado. Mas as histórias ruins fazem eles parar, ou eles pararem, no caso. Faz com que eles parem e não consigam desfrutar de uma vida abençoada. Eu nunca vou chegar onde eu deveria chegar. Eu nunca vou ser quem eu deveria ser. Em nome de Jesus, você vai ser muito mais aos olhos de Deus e no poder do Espírito Santo. Eu tento fazer isso, eu tento incutir isso na vida dos meus filhos. Eu falo assim, ó, tudo aquilo que Deus der para vocês fazerem, sejam muito melhores do que o pai e a mãe, porque vocês têm condições disso. E pensa que não vai ser fácil, mas vocês vão conseguir, porque vocês têm inteligência, potencial, capacidade. Vocês são uma bênção. Eu conto para o Vitor a história de quando ele nasceu. Eu falo, cara, você sabia que você nasceu de uma promessa de Deus? Eu quero que você saiba disso, que você nasceu de uma promessa de Deus. E digo para o Felipe, o seu nascimento foi completamente diferente, mas nós oramos e Deus nos deu você. Eu quero que eles saibam, que eles cresçam, que quem deu foi Deus. Mas por mais que às vezes eu incentive eles, tem horas que eu falo coisas que eu não devo para eles. Não é para ser sincero? Porque a gente pai é assim. Mas a gente precisa ensiná-los que eles podem ir muito mais longe. Que eles podem ir muito mais além do que todos nós. Terceira verdade, boas histórias ensinam lições. Vamos repetir todo mundo junto? Vamos lá? Boas histórias, lições que não acabam. O salmista vai dizer assim, ó, que não fossem como seus pais, geração teimosa e rebelde de coração inconstante. Ou seja, eu estou contando essa história para que as próximas gerações, elas tenham um coração mais fortalecido em Deus. Eu estou contando essas histórias e estou incentivando vocês a contarem histórias para que as próximas gerações, elas encontrem a Deus e se alegrem em Deus. Porque uma história sem lição é apenas um passatempo, mas as histórias têm lições profundas e lições eternas. Histórias que ensinam o caminho da salvação, histórias que abençoam. Meu pai, ele tinha uma prática que a gente não gostava quando a gente era criança. Ele acordava a gente 5:30 da manhã para ele ler um livrinho chamado Histórias com Deus. Então a gente acordava para dormir, né? Porque ficava aquele sono, 5:30 da manhã, a gente sentava no sofá e ele começava a contar a história. Ele lia um livrinho, ele contava história para a gente. E ele orava com a gente antes da gente se preparar para ir para a escola. E aí, porque era o único horário que ele achava que daria para ele fazer todos os dias tranquilamente com a gente. Mas eu olho para meu pai e para minha mãe e eu sempre fico pensando, eu acho que eles tiveram êxito na missão deles aqui. Se Deus deu uma missão para eles, a missão era abençoar esse mundo e tornar esse mundo melhor. E eu acho que eles fizeram isso. Eles deram a esse mundo, pelo menos eu julgo assim, 3 homens que levam a vida a sério, que tentam abençoar as pessoas que estão ao redor. Eu tenho um irmão mais velho que é pastor também, homem de Deus, abençoado. Tem um irmão do meio, que ele técnico de som, ele está em tudo que é igreja de Marília, abençoando, trabalhando. Tem uma filha temente a Deus, uma esposa temente. Então, assim, são essas coisas. E eu sempre falo, meu pai teve êxito, por quê? Porque ele criou uma família melhor, do que ele pegou tudo aquilo que ele recebeu e ele transformou em algo melhor. E o meu objetivo é pegar aquilo que eu recebi e transformar em algo melhor ainda. E lançar 2 filhos nesse mundo como flechas na mão do valente, é o que diz o Salmo. Lançar esses filhos e falar, sejam uma bênção. Esse é o meu objetivo. E eu peço para que Deus me dê sabedoria para não estragar isso.
Porque a gente precisa de sabedoria para não estragar os planos de Deus. Eu peço a Deus, Senhor, não deixe que eu seja um empecilho na vida dos meus filhos, mas que eu seja um instrumento de bênção na vida deles, para que eles possam ser uma bênção nesse mundo. Nós precisamos abençoar os nossos filhos, nós precisamos contar as boas histórias. Alguém já disse, se você quer mudar o mundo, conte uma boa história. O que os nossos filhos estão fazendo lá em cima agora? Pintando? Não, ouvindo histórias. Eles pintam a história que eles ouviram. Mas o que nós estamos fazendo aqui? Contando histórias para os nossos filhos, abençoando as nossas crianças, para que as nossas crianças aprendam a crer. Com 8 anos, eu ouvi a tia Bobô, lá na igreja de Osasco, na IPI de Osasco. A tia Bobô dizia assim para a gente, eu não esqueço disso. A tia Bobô dizia assim para a gente, as orações que você faz, Deus ouve. O que você quer pedir a Deus? E eu fiz um pedido ali. E Deus ouviu minha oração. Anos depois, a oração, ela se concretizou. Aquilo que eu tinha pedido se concretizou. Que estava vinculado à minha família. Tudo se concretizou. E eu era apenas uma criança que aprendeu com 8 anos. Aquilo que você pedir a Deus, peça com fé, porque Deus ouve a sua oração. Assinado tia Bobô. Fui conversar, essa semana eu fui visitar a avó do Rodrigo. 96 anos. Não estava enferma, nada, mas fui visitá-la. Conheci ela, que mulher maravilhosa. Ela estava me contando. Ela falou assim, olha, você é pastor, né? Eu falei, sou. Ela falou assim, eu conheço um monte de histórias. Histórias bíblicas. Aquela história daquele homem que abriu o mar. Eu falei, Moisés. Que maravilha. E ela foi contando as histórias, várias histórias. Ela não sabia os personagens. Mas ela sabia das histórias. E ela falava assim, eu sempre acreditei nessas histórias. Aliás, eu sempre acreditei em Deus. E com 96 anos, eu perguntei para ela, eu falei assim, e a senhora, como é que está o coração? Se Deus a chamar hoje, como é que está o seu coração? Ela falou assim, em paz. Porque eu sei que eu vou morar com Ele. Porque eu sei que eu vou morar com Ele. Porque eu ouvi as histórias eternas e eu acreditei nelas. Eu criei em Cristo Jesus, o Salvador. E essa é a história mais linda que a gente tem. A história do Cristo, que entregou a sua própria vida por todos nós. Essa é a grande história. Essa é a história que Deus coloca nos nossos lábios hoje. Nós precisamos ensinar as pessoas. Nós precisamos contar as boas histórias que ensinam as lições eternas. Timothy Keller, ele vai dizer, as parábolas de Jesus, elas eram simples, mas elas eram carregadas de poder, porque revelavam o reino de Deus com uma profundidade que até hoje transformam vidas. A gente fala tanta coisa sem razão, a gente fala tanta coisa sem propósito, a gente fala e as nossas falas não servem para nada muitas vezes. Contem as boas histórias, que têm profundidade, lições profundas, lições abençoadoras. Chama o seu vizinho para tomar um café com você e conte a ele as boas histórias. Do que Deus faz, de quem Deus é. Chame os seus filhos na sala e conte as boas histórias. Desligue a televisão e conte as boas histórias. Filho, vocês vão dormir daqui a pouco? Filha, você vai dormir daqui a pouco, eu quero contar uma boa história para você. Conte. Abençoe. Jesus, ele contava histórias o tempo todo. Aliás, a Bíblia é recheada de parábolas. E o que são as parábolas? Histórias. E ele contava as histórias para que as pessoas pudessem aprender e entender. Ele contava as histórias do dia a dia para que as pessoas pudessem entender. Olha, o semeador saiu a semear. E ele lançou sementes. Havia 4 tipos de solos diferentes. Alguns solos sufocavam. Espinhosos, pedregosos. Mas houve um solo que ele recebeu a boa semente. E nesse solo a boa semente foi gerada. Ela frutificou e deu muitos frutos. Esse é o bom coração que recebe a boa palavra. Nós precisamos acolher a boa palavra. E não apenas acolher a boa palavra. Nós precisamos proclamar a boa palavra.
Eu quero concluir essa mensagem dizendo exatamente isso. Precisamos evangelizar e contar a boa história. O que é a palavra de Deus? O que é o evangelho? Boas novas, a boa notícia, a boa palavra. O apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, nós temos tesouros em nós, que estão inseridos em vasos de barro. Nós somos esse vaso de barro, mas qual que é o tesouro? É a palavra de Deus que está em nós. E a palavra de Deus cura, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus restaura. E você tem essa palavra em você, amém, igreja? Nós somos a igreja de Cristo, a igreja que recebe essa palavra, a igreja que crê nessa palavra, a igreja que desfruta dessa palavra e a igreja que tem a missão de proclamar essa palavra. Você foi chamado por Cristo Jesus para proclamar que nele há salvação. Que ele morreu pelos nossos pecados, mas ele mesmo ressuscitou. Nós precisamos contar as histórias da graça de Deus, nós precisamos contar as histórias de fé e nós precisamos contar a história da redenção em Cristo Jesus. Deus te deu a boa história. Não guarde ela para você. Conte. Conte para o seu vizinho. Conte para os seus filhos. Às vezes você tem um filho lá que não sai do quarto, angustiado, uma filha presa dentro do seu próprio quarto. E está na hora de você contar as boas histórias de fé. Filha, vem aqui. Deixa eu contar uma coisa que Deus fez. Deixa eu contar o que Deus fez na vida da mãe. Deixa eu contar o que Deus fez na vida da tia. Porque o Deus que fez lá atrás é o mesmo Deus que está fazendo hoje. Amém, igreja? O Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que continua agindo nos dias de hoje nas nossas vidas. Creia nisso em nome de Jesus. E leve essa fé para todos aqueles que estão ao seu redor. Conte histórias que transformam em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar.